Olá, nono ano, bom dia. Nós vamos falar sobre homotetia, professora Fernanda Souza, ampliar e reduzir. Vamos lá. A projeção de filmes na tela de um cinema passou por avanços tecnológicos ao longo do tempo. Um dos modelos mais clássicos é o que usa rolos, onde são impressas as cenas obtidas pela filmadora. Então, basicamente, o projetor projeta na tela a imagem impressa em cada quadro do rolo. Um giro rápido desses quadros impressos no filme faz com que se tenha noção de movimento, né? Então, isso aqui é o que a gente vê na nossa telinha do cinema. Tem o projetor bem pequenininho lá em cima, que está, então, projetando essa imagem lá naquele quadro. Então, pode-se perceber que nessa situação ocorre uma ampliação da imagem de um retângulo com poucos centímetros de diagonal, né, gente, que é o primeiro, né, que é lá a câmera com poucos centímetros, para uma imagem cobrindo uma tela retangular com alguns metros de diagonal, né? Então, a ampliação, ela ocorre por meio da técnica chamada homotetia. Nas ampliações feitas com recursos de programas de computador, que é esse que a gente usa muito, né? A imagem ela é ampliada ou reduzida pela diagonal. Então, hoje, quando a gente vai ampliar ou reduzir qualquer figura, a gente puxa pela diagonal, né? Se a gente puxar, então nós vamos puxar onde, na verdade? No vértice. Se a gente puxar ela pela lateral, ela vai ficar esticada de um jeito que não vai estar proporcional. Assim como se a gente puxar também no comprimento. Então, hoje, a gente puxa através dos vértices, né, gente? Tá. Então, um método de ampliação pode ser aplicado em figuras planas usando simplesmente a régua e o compasso. Então, olha só, para isso, veja a ideia de figuras homotéticas. Nós dizemos que duas figuras semelhantes são homotéticas quando elas estão dispostas uma do lado da outra, tá vendo? Com lados correspondentes paralelos. Então, essas duas figuras aqui, elas são homotéticas. Por quê? O lado BC, por exemplo, ele é paralelo com o lado B', C'. Então, elas são homotéticas, tá? Mas essas duas aqui já não são homotéticas. Por quê? Porque aqui nós temos o lado BC e aqui, olha onde é que está o lado B', C'. São paralelos? Não são, né? Então, não são homotéticas, tá? Beleza. Para a construção de uma figura homotética, temos como referência um ponto zero e uma razão K, tá? Um ponto O, né, zero não, um ponto O, a gente chama ele de centro de homotetia, tá? E a razão, o que é a razão? É o valor que você quer em vezes, né, em tantas vezes você quer aquela figura, maior ou menor. Então, chama-se homotetia de uma figura com centro O e razão K, a transformação geométrica que associa cada ponto P da figura a um ponto P' na reta OP, tal que OP' seja igual ao K vezes OP. E nós chamamos o ponto P' de homotético de P, tá? Quando ele fala aqui, gente, ó, que eu vou traçar OP, para eu traçar o P, né, que seria aqui uma semi-reta, eu vou multiplicar o valor que vai de OP, que é o primeiro desenho, né, porque você vai colocar, então, um ponto fora do desenho, e esse ponto, ele vai ter, nós vamos chamar de O, e esse ponto vai até, então, eu vou fazer uma semi-reta que vai sair desse ponto e passar pelos pontos da figura. Então, quando eu quero ampliar ou reduzir essa outra figura, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que traçar o ponto também que vai sair lá da origem, né? Para o ponto P'. Então, para isso, eu tenho que multiplicar pela quantidade de vezes que eu quero o tamanho dessa figura, que eu vou construir, né? Então, ó, olha só algumas considerações sobre o valor de K. Se o K é maior do que zero, né, esse valor que eu quero, eu vou ampliar, eu quero ele K maior que zero, ou seja, eu quero em 2 vezes, em 3 vezes, os pontos P e P', eles estão na mesma semi-reta de origem, né? Se o ponto K que eu quero, ele é menor do que zero,
é um número tipo menos uma vez, menos duas vezes. Então, os pontos P e P', eles estão em semi-retas opostas, ou seja, está um para cá e o outro está para lá. Por quê? Porque o valor está negativo agora, menor que zero. Então, são semi-retas opostas de origem O. Se o K for igual a menos 1, a homotetia é uma simetria em relação a O, pois OP é igualzinho a menos OP. Como assim? Se você está... agora, você vai pegar uma figura, você quer ela menos uma vez, né? Você quer, então, que essa figura seja a mesma, porém para o lado oposto. Ela vai ser igualzinha, só que ela vai estar do lado oposto. Então, tem um ponto P, que é você vai ter um ponto P, que é um ponto que é onde fica, né, o ponto que você quer para poder você fazer sua ampliação, redução. E através desse ponto aqui, no caso, eu vou ter um ponto, igual aqui, eu colocou como nome de O, tá, gente? Você pode colocar o nome que você quiser, colocou como O. Então, o ponto OP, ele vai ser o contrário do ponto OP', né? Então, a figura vai ficar uma contrária da outra em relação ao ponto de origem que você colocou, mas elas vão ter o mesmo tamanho, né? Porque é menos 1. E o que acontece se for um positivo? Olha, se o K for 1, quer dizer que aí você vai ter uma homotetia que é chamada identidade. Por quê? Porque a figura é a mesma, né? A figura é a mesma, ó. O ponto OP, ele é igual ao ponto OP', né? O ponto P é igual ao ponto P'. Esses pontos aqui são iguais, por quê? Porque K é igual a 1, ou seja, é a mesma figura, é positivo, então é coincidente, né? São duas figuras coincidentes. E se P, olha só, aqui embaixo, se P' é o homotético de um ponto P pela homotetia de centro O, a razão e razão K, então OP sobre a P' é igual a módulo de K. O que significa esse módulo de K aqui, tá, gente? O módulo de K significa que K vai ser sempre positivo, vai ter sempre valor absoluto, ok? Então, exemplos, ó, aqui para ficar mais claro para vocês. Para K igual a 2, nós temos então que K é maior que zero. Né? Então, tá vendo aqui, ó, aqui tá a primeira figura com o ponto P, né? Claro que nós vamos ter figura aí de 3 lados para cima. Então, aqui tem um ponto P. E aqui tem o meu pontinho O. Essa figura minha, esse ponto P, vamos colocar só o ponto agora, ele vai ser ampliado em 2 vezes. Eu quero que seja ampliado em 2 vezes. Então, ó, essa distância de O até P vai ser 2 vezes de O até P'. Então, aqui, ó, de O até P, 1. De O até P', 2, porque são 2 OPs, tá? Para K, igual a menos 2, tá vendo que K é menor que zero. Então, aqui estava aquele mesmo ponto P lá em cima, ó. Aquele ponto P lá de cima tá aqui. E esse O, o pontinho que eu quero, né? Ele tá aqui, que é o ponto que eu vou colocar minha ampliação ou redução a partir dele. Então, ele tá aqui, meu ponto O. A partir deste ponto O, eu quero 2 vezes o ponto OP, só que para o lado negativo. Então, eu vou contar a partir do ponto O. Então, 1, 2, tá vendo? Agora ele vai para trás, porque é negativo. Então, conta-se a partir do pontinho O, tá? Aqui também tá, professora, contando? Tá, a partir do ponto O. Quando você fizer ampliação lá nas suas atividades, você vai entender melhor, tá? Aqui eu tenho O, P, e aqui eu tenho OP', tá vendo? O OP' ele é 2 vezes o OP. Aqui eu tenho o OP, e como aqui é oposto, né? Então, eu vou ter 2 vezes o OP', ó. Só que agora é virado em relação ao meu pontinho de referência, ele vai ficar para trás, né? Beleza. Para K igual a menos 1, o que nós estávamos falando naquela hora? Aqui nós temos um ponto aqui o ponto que eu estou fazendo a ampliação ou redução, né? Que aqui no caso ficaria uma figura. Aqui é a partir de que ponto que eu quero fazer essa minha ampliação. Eu quero fazer a partir deste ponto, eu quero fazer eu quero fazer a partir desse ponto O. Então, se eu quero que K seja menos 1,
Então, eu estou ampliando em menos uma vezes. Quer dizer, o meu ponto OP agora ele vai ser negativo, né? Ele vai passar para cá, porque é menos 1. Então, esse meu ponto P, ó, de O até P, negativo, ele vai passar para cá, ó, de O até P. É menos uma vez. Mas a figura vai ficar na mesma distância do ponto O, tá vendo? Mesma distância, os pontos todos vão ficar à mesma distância do ponto O, tá? Tá. E para K igual a 1, gente? Nós temos aqui, então, o meu ponto P, que é o que eu estou ampliando, reduzindo, aqui é o meu pontinho de referência, e esse meu ponto de referência OP, ele é igual ao ponto O, ao segmento OP'. Por quê? Porque ele diz que a razão é 1, ou seja, é uma figura e é a mesma, é positiva, é no mesmo lugar, tá? Então, para os casos vistos anteriormente, verifica-se que OP sobre OP' é igual ao módulo de K, que foi o que nós comentamos agora mesmo. Tem que ser módulo porque distância, só existe distância positiva, né, gente? Então, aqui eu vou ter módulo de K, qualquer que seja o valor da divisão de OP' por OP, você vai encontrar um valor K e esse valor tem que ser positivo, tá? Beleza. Agora vamos à construção, para ficar mais fácil a visualização. Nós temos aqui, para construir a figura homotética, nós podemos utilizar régua e compasso. E nesse caso, o compasso servirá para transferir as medidas, mas também pode ser através da régua, tá? Então, vamos lá construir a figura homotética do triângulo ABC com razão de semelhança igual a 2. Olha só essa figura aqui, como que ela vai ficar. Primeira coisa que eu tenho que fazer é tomar o ponto O, ó, tomar o ponto O, que é o centro de homotetia, preferencialmente externo à figura, tá aqui, ó. Tá? Então, a partir de O, nós vamos traçar as semirretas OA, tá aqui, ó, OA, porque a figura inicial é essa aqui, esquece essa, a figura inicial é essa aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar um ponto externo. Aí eu vou traçar a semirreta OA, a semirreta OB e a semirreta OC. Semirreta por quê? Porque ela tem começo, mas não tem fim, ó. Então, ela começa aqui no ponto O. Beleza. Aí, então, depois nós podemos fazer o quê? Marcar com aquele pede. Depois, com o compasso partindo de O, marque o ponto A', tal que O, A' ou A' O é igual a 2 vezes OA. Peraí, vamos ver isso aqui direitinho. Ele disse que é para eu marcar o ponto A', que ó, ele disse para marcar o ponto A', dizendo ele que o ponto, que a razão é 2. A razão aí é 2. Então, se é 2 vezes, então eu tenho que fazer OA 2 vezes, OA', né? 2 vezes de O até A. Então, quer dizer que, vamos lá de novo, de O até a linha é o valor de 2 vezes O até A. Tá? Aqui nós estamos ampliando, né, gente? Então, essa ampliação, como tem razão 2, então quer dizer que essa figura aqui, ela vai ser ampliada em 2 vezes em relação a essa. Então, aqui, ó, de O a linha é o valor de 2 vezes O A. O valor de O B', ele é 2 vezes o valor de O B. O valor de OC' é 2 vezes o valor de OC. E aí, depois que você traçar os pontos, né? O pontos A', B', C', basta você pegar a régua aí, traçar os seus segmentos de reta, tá? Então, o triângulo ABC, ele é homotético ao triângulo ABC, né? Que é o A', B', C', ele é homotético ao triângulo ABC com a razão de semelhança igual a 2. Tá vendo que ó, esse lado aqui, ele é paralelo com esse lado aqui é paralelo com esse, né? E esse lado AB, a linha B', ele é paralelo com AB. E se não for paralelo, não é homotetias, tá? Não são figuras homotéticas. Beleza, agora vamos construir a figura homotética de um triângulo ABC com razão de semelhança K igual a menos meio.
né? Então tá aqui a figura. Primeira coisa que eu tenho que fazer, tomar o ponto O qualquer, que é o centro de homotetia, preferencialmente externo ao triângulo. Então, a partir de O, nós vamos traçar novamente as semirretas AO, vamos lá, BO e CO. Aí, depois, com o compasso, partindo de O, nós vamos marcar os pontos à linha. Mas nós vamos marcar de maneira que a linha O seja menos meio OA. Então, para isso, é necessário determinar o ponto médio de OA. Essa construção pode ser feita por meio da mediatriz. Tá, nós falamos muita coisa aqui, vamos colocar em prática, olha só como é fácil. Ó, nós temos aqui aquela figura lá de cima, beleza. Aqui está o ponto O, né, que é a primeira coisa que eu tenho que fazer, colocar o centro de homotetia. E aí, tem aqui então o meu ponto O. Aí ele fala que a partir do O, é para a gente poder traçar semirretas, né? Quais são essas semirretas? São essas semirretas aqui, ó. AO, BO e CO. São essas semirretas. Como ele disse que vai ficar como menos meio, né? Então, ela está do lado de lá do centro de homotetia, né? E está reduzindo. Vamos ver por quê. Aqui embaixo eu vou falar para vocês por quê. Então, está reduzindo essa figura, tá? Beleza. Então, vamos colocar aqui, ó, de A até O, uma semirreta, de B até O, outra semirreta, e de C, O, outra semirreta. Já traçamos as 3 semirretas como ele pediu. E agora, o que eu vou fazer? Primeira coisa, tá? Porque ele pede para eu poder colocar o valor agora de A', B' e C'. Mas para isso, eu preciso, então, saber qual é o valor, né? Que eu vou colocar, onde eu vou colocar esses pontos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber qual é a minha razão. E ele diz que a razão aqui é menos meio. Menos meio significa eu pegar, então, a metade desse segmento aqui. E para isso, gente, ó, de O até A, aqui embaixo, você tem aqui um pontinho no meio. Como que eu posso fazer para traçar esse ponto aqui no meio e saber, então, certinho qual é o valor da metade, né, de OA? Eu posso traçar uma mediatriz, lembra? A gente pega o compasso, ponta seca no final de cada extremidade do segmento, aí eu vou pegar o compasso para fazer um arco para cá, um arco para baixo. Depois eu ponho a minha ponta seca no outro lado da extremidade, arco para lá, arco para cá, puxa no meio, vocês já fizeram isso aqui várias vezes, vocês vão traçar a mediatriz. Aí, eu traçando essa mediatriz, eu já sei então que aqui eu tenho só meio OA. E é esse pedacinho aqui que eu vou medir para cá. A partir, então, é na mesma reta, claro, né, gente? Tem que ser na mesma semirreta, na verdade. Então, eu tenho de O até A, eu quero só meio. Agora, é menos meio a minha razão. Então, tá aqui, ó, metade. OA é a metade, OA' é a metade de OA. Depois eu tenho agora o OC, também foi encontrada a mediatriz, tá? Então, OC, OC' é a metade de OC. E OB' é a metade de OB, que tá aqui, ó, o tamanho de OB. Então, esse OB' é a metade. A figura foi reduzida, ó, a figura A', B' e C', tá vendo? Foi reduzida, né? Está inversa, ela ficou invertida, tá? Por quê? Porque ela está negativa. Então, ó, de maneira geral, nós temos a homotetia direta, tá? Na frente da figura, igual é o cinema, por exemplo, quando o K é maior que 0. Então, se K é igual a 1, a figura é ampliada. Aliás, se o K é maior do que 1, a figura vai ser ampliada, tá, gente? Ó, vamos ver aqui, ó. Aqui está o centro. Se a figura, o K é maior do que 0, então a figura é ampliada ou vai ser a mesma, né? Porque se for igual a 1, é a mesma. Mas se for K igual a 2, essa figura aqui vai ser maior, ela vai ficar aqui maior, ela vai ser ampliada, certo? Se o K for menor, se o 0 for menor que K, que é menor que 1, a figura é reduzida. Como assim? Aqui seria o ponto 0. Então, aqui está a figura 1, né? Que, ó, de 0 até A, nós temos a figura. Nós temos a distância, né? Do ponto 0,
ponto zero até A, nós temos a distância que essa figura está. Se eu quero, então, reduzir essa figura, esse valor de O aqui até A, ele tem que ser menor, né? Ele vai estar aqui, ó, a figura, quando ela é reduzida, ela vai ser menor do que essa. Então, ela pode vir para cá, ela pode vir para cá, ela pode estar do lado de cá. A partir do momento, né, gente, que eu estou reduzindo uma figura, ela vai ficar menor do que a original. Então, se o K, né, é menor do que 1, essa figura vai estar entre 0 e 1, vai estar aqui, ó, entre 0 e a 1, que seria uma distância. Vai estar metade, vai estar 0,4, vai estar menos. Porém, vai continuar uma figura igualzinha a essa, porque está no lado positivo. Agora, se a homotetia inversa é quando K é menor que 0. Quando K é menor do que 0, a figura é inversa, como aconteceu aqui. Era menos meio. E ela ficou reduzida por quê? Porque ela é metade dessa, né? Então, é metade, então tá reduzida. É inversa? Por quê? Porque é negativa, é menos meio, tá? Se você tiver igual aqui, ó, K igual a menos 1, a figura vai ficar invertida, só que vai ficar do tamanho dessa, porque é uma vez a figura. Então, vai estar do tamanho dessa, porém do lado de cá invertida. E se for menos 2, vai estar maior do que essa, tá? Porque vai ser uma figura ampliada, vai estar maior do que essa, ó. Se K é menor do que menos 1, a figura é ampliada. A figura vai ser maior do que essa, vai ser ampliada, porém ela vai estar inversa. Por quê? Porque o K é menor do que 1. Tá? Todas as figuras que serão ampliadas quando a razão é negativa, ela vai ficar do lado inverso. De quem? Do ponto de referência, tá? Então, aqui é meu ponto. A figura aqui está ampliada. Ela pode ser ampliada para o lado de lá? Pode, só que ela vai estar invertida. Entendeu? Aqui também, ó, ela está invertida. Mas ela está reduzida porque o valor de K é menor que 1. Ok? Beleza, então. Nós vamos passar agora lá para as atividades.